Pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta aqui com mais um DC Entrevista. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito sério que está dominando o noticiário, né? Que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Infelizmente, estamos vivenciando essa guerra, né, onde milhares de pessoas já morreram e que está trazendo aí muita preocupação para o mundo inteiro, né? Afinal, teme-se que essa guerra possa ser o início de uma terceira guerra mundial e também de uma terrível guerra nuclear. E no TC Entrevista desta semana, eu vou entrevistar o professor Alex Mendes, que leciona conhecimentos gerais aqui na Agrocultural, para que ele possa falar se a guerra entre a Rússia e a Coreia efetivamente será explorada agora, né, em provas de concursos públicos, né? Como é um assunto aí que as bancas provavelmente, né, eu quero acreditar, que vão aí querer fazer questões sobre esse tema. Professor Alex Mendes, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do DC Entrevista. Oi, Luiz, é um prazer imenso estar com você, o prazer é todo meu, é uma alegria poder estar aí com os nossos alunos, com os nossos ouvintes, para que a gente possa falar um pouquinho a respeito desse conflito e tentar entender qual é a importância dele, né, em termos de prova de concurso público. Exatamente, mestre. Isso que eu queria saber. Eu estou certo aí quando eu digo que eu falei que eu acredito, né, que as bancas organizadoras, né, vão explorar esse assunto. De fato, esse conflito, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, vai ser assunto de prova a partir de agora? Olha, Luiz, eu acho que sim, né? Quando a gente olha todas as provas, né, de conhecimentos gerais, de atualidades, e aqui é importante também a gente ressaltar que às vezes isso aparece como tema de redação, a gente vai perceber de maneira muito clara que as bancas colocam assuntos relacionados basicamente a três grandes temas, né? Geopolítica e política, a parte de economia e meio ambiente. Esse é o carro-chefe para toda e qualquer prova de conhecimentos gerais, de atualidades e, às vezes, até de tema de redação. Claro que, muitas vezes, há uma fugazinha lá buscando outros assuntos, como sociedade, tecnologia, ciência, mas o carro-chefe está exatamente aí, né? Geopolítica e política, economia e meio ambiente representam aí algo em torno de 80%, 90% das questões de prova, e, com certeza, esse assunto é um dos assuntos mais importantes em termos de geopolítica mundial contemporânea. Mas, mestre, como é que as bancas vão cobrar essa guerra nos concursos? As bancas vão testar os conhecimentos dos candidatos no que tange às causas e consequências dessa guerra, vão tentar relacionar a atual guerra com a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria. Vai ser de forma contextualizada? Como é que vai ser? Como é que você acredita que as questões vão ser cobradas? Luiz, de maneira geral, as bancas, né, que são bancas de ponta, né, como a FGV, por exemplo, como o Sebrasp, né, como a FCC, a Fundação Carlos Chagas, elas buscam, na verdade, que o aluno não tenha um conhecimento apenas factual, quer dizer, não é aquela questão apenas do fato, né? E isso, às vezes, implica num certo problema e numa dificuldade para alguns alunos que acham que simplesmente, dando uma olhadinha lá nos jornais, verificando algum site, olhando o telejornal, que ele tem a capacidade de responder esse tipo de questão. Via de regra, o que as bancas cobram é que o aluno saiba exatamente quais são os antecedentes daquela questão, o seu desenvolvimento e as possíveis consequências. E, portanto, revela exatamente isso que você está falando. É uma contextualização, né? O aluno tem que tentar entender de maneira contextualizada como é que o mundo contemporâneo está funcionando. Porque é isso que o avaliador, de fato, quer saber dele, né? É claro que, eventualmente, você tem uma banca ou outra, né, que vai cobrar uma data, uma localização, um nome qualquer, né, mas, via de regra, as boas bancas vão cobrar exatamente esse conhecimento mais amplo, mais holístico, né, mais contextualizado e, obviamente, colocam lá as suas pegadinhas, né? A banca Sebrasp é uma das campeãs nisso, né, que, às vezes, ela começa com uma frase muito bem formulada e, lá no meio, ela vai trocar alguma coisa para que o aluno seja induzido ao erro. Então, o aluno que tem uma compreensão contextualizada do conflito, né, ele ganha, inclusive, uma certa autonomia intelectual para que ele possa acompanhar os fatos, né, que vão acontecendo e, dessa maneira, ele poder resolver qualquer questão de prova sem uma grande dificuldade. Agora, sem esse embasamento, né, de todo o contexto do que de fato está acontecendo, o que às vezes a gente tem é apenas informações soltas que a gente não consegue coligar, e isso dificulta bastante a resolução de questão de prova.
Sim. É importante o concurseiro entender, né, o que de fato está motivando esse conflito, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente exatamente o que está por trás desse conflito, o que está motivando efetivamente esse conflito. Essa é uma explicação que vai um pouquinho mais longa agora, Luiz, mas que eu Sim, acho que é bacana aí, né, para todo mundo que está assistindo a gente, para todos os nossos alunos da Degrau Cultural, que é o seguinte, né? É preciso a gente lembrar que a Ucrânia ela fazia parte, né, do Império Russo, num primeiro momento. Em 1917, a gente vai ter uma revolução, que é a Revolução Russa, também chamada de Revolução Bolchevique ou Revolução Comunista, que vai depor o czar Nicolau II. Aliás, ele e sua família inteira será assassinado, né, a tiros, e a partir dali é constituído a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética era composta por 15 países, e um desses países, exatamente a Ucrânia. O país mais importante da União Soviética sempre foi a Rússia, mas a Ucrânia sempre foi o segundo país mais importante. A gente vai observar, então, que no período que vai aí de 1917 até 1991, e é importante a gente lembrar que durante esse período, né, a gente teve uma série de outros acontecimentos, como uma Guerra Fria, que a gente também chama, né, de a velha ordem mundial, a ordem da bipolaridade, né, que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas a gente vai observar que a partir da década de 80, a União Soviética já dava claros sinais de fragmentação do seu processo político, né, que, de certa forma, criava, amalgamava, né, essa união. Em 89, a gente tem a queda do Muro de Berlim, que é simbólico, porque ele dividia Berlim Ocidental, controlada por americanos, franceses e ingleses, e Berlim Oriental, que era controlada pelos soviéticos. Ali já havia um primeiro sinal claro de que a União Soviética começava um processo de fragmentação. Em 1990, há a reunificação da Alemanha, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental controlada, né, de maneira indireta pelos soviéticos. E em 91, a União Soviética deixa de existir. Quando a União Soviética deixa de existir, uma das primeiras repúblicas a proclamarem a sua independência foi exatamente a Ucrânia. E aí a Rússia ela entra num certo colapso sobre a administração de Boris Yeltsin, né? Ela entra num colapso econômico, num colapso político, num colapso social. A teia de proteção social que fora criada durante o regime soviético foi completamente esgarçada durante esse período. E aí nós temos, né, ao início dos anos 2000, a ascensão de Vladimir Putin ao poder. Vladimir Putin é ex-agente da KGB, o Serviço Secreto Soviético, que sempre teve uma clareza geopolítica, né, ou pelo menos uma noção um pouco mais nacionalista a respeito do papel da Rússia. O que aconteceu de lá para cá é que houve uma expansão, né, da União Europeia em direção ao leste europeu, incorporando uma série de países que outrora pertenceram ao espaço geopolítico da União Soviética, da qual a Rússia, repito, é o maior herdeiro. E, por um outro lado, houve uma expansão também da OTAN. O que é a OTAN? Né? Só para a gente lembrar rapidamente. É um pacto de defesa mútua capitalista ocidental liderado pelos americanos. Enquanto que o Pacto de Varsóvia, né, era um pacto de defesa mútua socialista comandado pela União Soviética. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia deixa de existir, mas a OTAN não. E essa OTAN ela começa a incorporar, da mesma forma que a União Europeia, países do leste europeu que antes faziam parte da área estratégica geopolítica da União Soviética, né? Incorporando uma série de países e, portanto, chegando com tropas da OTAN cada vez mais próximas da fronteira com a Rússia. Vladimir Putin já tinha dito em várias oportunidades que existia para ele uma linha vermelha de segurança geopolítica e militar da Rússia que não poderia ser ultrapassado pela OTAN. E nesse interim, a gente vai ter o caso da Ucrânia. A Ucrânia, né, ela era comandada, antes do atual presidente, por um presidente que era pró-Rússia,
ele desiste, né, de uma possível adesão à União Europeia e à OTAN, sofre um processo de manifestação pública, né, muito intensa que leva à sua deposição e assume no lugar dele o Volodymyr Zelensky, que é o atual presidente, que é um presidente pró-Ocidente. E aí começam novamente as negociações da Ucrânia em relação a uma adesão à União Europeia, que na visão do Vladimir Putin é um problema, mas não é o problema, né? Porque a adesão à União Europeia é basicamente uma adesão de ordem política, econômica, né? Financeira, comercial, mas a expansão da OTAN é um problema. E a Ucrânia e a OTAN têm conversado, né, diversas vezes sobre uma possível inclusão da Ucrânia na OTAN. Como a Ucrânia tem uma longa fronteira, né, geográfica com a Rússia, implicaria você ter forças militares ocidentais, inclusive americanas, na fronteira imediata com a Rússia. E aí parece um jogo de criança, mas não é. Se estabeleceu lá uma linha demarcatória e o Putin claramente disse, a partir daqui, não. E como ele fez algumas exigências, né, para a OTAN e para a Ucrânia, que não foram aceitas por ambos, as exigências dele eram de que a Ucrânia assumisse um compromisso de que ela nunca entraria para a OTAN. E, por um outro lado, que não haveria armas, né, pesadas de guerra, como mísseis, estacionados próximas à fronteira da Rússia. Como a OTAN claramente rejeitou essas duas posições, e aí se deu, né, o estopim do conflito. Agora, o Putin claramente achou que ele invadiria rapidamente a Ucrânia, dominaria todo o país, que haveria claramente uma reação internacional, mas que ele poderia, eventualmente, até depor o Volodymyr Zelensky e, então, trazer de volta, na força, na marra, né, a Ucrânia para o espaço geopolítico russo, algo que, obviamente, não aconteceu e provavelmente não acontecerá. Perfeito. Há também ali todo o interesse também econômico, porque aquela região ali passa também o gasoduto, né, que vai para a Europa, não é isso? Imagino que a Rússia quer proteger exatamente essa área, não é isso, mestre? Tem isso também, Luiz, porque a Ucrânia ela ocupa um espaço, né, geopolítico, na verdade, porque, na verdade, o que acontece, né? Sob o ponto de vista físico, o continente é um só, nós chamamos de Eurásia, né? Sob o ponto de vista cultural, a gente divide, né, na Europa, a parte mais ocidental, e a Ásia, a parte mais oriental. Mas a Ucrânia ela estaria exatamente nessa parte central da Eurásia. Então, ela faz uma ligação entre a Rússia, que, diga-se de passagem, e isso é um mérito do Putin, né? Ele conseguiu recuperar a economia russa, né, da década de 2000 para cá, já está há 22 anos no poder, é uma economia muito pujante, tem um poder, né, militar e nuclear absurdo, né, embora sua economia não seja diversificada. Ela está basicamente construída em torno da extração mineral, petróleo e gás. E a Ucrânia é uma área de passagem dos gasodutos e oleodutos da Rússia em direção à Europa. Para você entender a importância disso, 40% do gás natural consumido dentro da Europa vem da Rússia. Então, há também um jogo de interesses mútuos, onde a Europa tenta fontes alternativas de energia para tentar sair dessa dependência russa. A Rússia acabou de assinar um tratado com a China para construir um grande gasoduto e oleoduto em direção àquele país, mas a dependência é uma dependência mútua no momento atual e a Ucrânia é uma peça estratégica, né? Perfeito. Claro que a Ucrânia também recebe pela passagem, né, do óleo e gás russos pelo seu território. Isso também é uma fonte de renda para a própria Ucrânia, mas é muito mais importante para a Europa Ocidental, notadamente a União Europeia, e a Rússia do que para a própria Ucrânia. Perfeito. Mas eu queria que você falasse aí das consequências dessa guerra, tanto do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, geopolítico. E aí, mestre? Pois é. Então, a gente pode dividir essas consequências por etapas, né? A primeira consequência imediata, inclusive que afeta o Brasil e o mundo como um todo, é o aumento do preço das commodities. E dentro dessas commodities, o gás natural e o petróleo.
né? Então, há uma tendência clara de elevação do preço do barril. O barril já saiu de uma cotação próxima de 80, 90 dólares para 105 dólares, e isso afeta a economia justamente no momento em que, em tese, a gente está saindo de uma pandemia da Covid-19. Então, ele é um balde de água fria nessa recuperação econômica mundial, porque quando a gente fala de petróleo e gás, a maioria das pessoas pensa apenas em gasolina, eventualmente querosene de aviação, óleo diesel, lubrificante, mas, na verdade, ele é fonte de todos os plásticos, né? Polietileno, polipropileno, nylon, é a base de todos os fertilizantes, solventes, né? Querosene de aviação, gasolina, óleo diesel, lubrificante, piche, enfim. O mundo é fortemente dependente de petróleo e gás. E o gás é matéria-prima fundamental para a constituição de fertilizantes artificiais, que é o NPK, que é o nitrogênio, potássio e fósforo. E o Brasil tem uma enorme dependência, né, de fertilizantes advindos exatamente da Rússia, em função da insuficiência da produção nacional, sobretudo de fósforo. Então, há um problema em escala global, porque se os fertilizantes se encarecem, se a matriz energética mundial, que é o petróleo, encarece o transporte, né, de bens, encarece o custo da produção alimentar, e isso, de certa forma, né, é um balde de água fria numa possível recuperação econômica global. Então, essa é uma primeira consequência. No Brasil, a gente vai sofrer mais, porque desde o governo, né, de Michel Temer, seguido pelo governo Bolsonaro, a Petrobras passou a dolarizar, né, o barril de petróleo. Então, eu sou geógrafo, sou economista também, e a gente não consegue entender, sob o ponto de vista, né, como economista agora falando, como que essa dolarização ocorre, né? Porque 80% do combustível, né, distribuído pela Petrobras, e a Petrobras ela não tem, né, o monopólio, né, hoje real do combustível no Brasil, mas na prática ela o tem, porque ela tem uma infraestrutura já estruturada numa economia de escala, ela domina 95% do mercado. A Petrobras ela desconsidera o seu custo de produção, a sua margem média de lucratividade de mercado, né, a amortização de dívidas, né, a formação de caixa para novos investimentos, né, e ela simplesmente pega o valor internacional do barril de petróleo como se todo o petróleo ela comprasse fora. E aí eu tenho dito para os meus alunos insistentemente que você sofre dois problemas. Primeiro, você não controla a demanda e o preço internacional do barril de petróleo, e essa crise vem corroborar exatamente essa questão. E a segunda, eu não controlo o câmbio. A moeda brasileira está entre as 5 moedas que mais se depreciaram no mundo ao longo dos últimos anos. Então, todas as vezes que eu tenho uma depreciação cambial e um aumento do preço internacional do petróleo, automaticamente explode, né, o preço do barril internacional, e isso se reflete em custo de combustível no Brasil, né? Então, o Brasil sofre duplamente, né? De um lado, com o preço dos combustíveis, que representa 65% da matriz de transporte brasileira é rodoviária, e, por um outro lado, sofre pelos fertilizantes. O Brasil tem outros países que ele pode comprar, mas que às vezes não consegue fornecer na quantidade, na qualidade, no preço que ele comprava da Rússia. Então, há uma primeira consequência imediata. A segunda consequência é para a própria Rússia. Eu ouvi muito a mídia dizer nos últimos dias que o Vladimir Putin se preparou muito, né, para essa invasão da Ucrânia e que ele teria reservas de 660 bilhões de dólares, o que é praticamente, né, uma vez e meia a reserva brasileira, e que ele estaria preparado para as retaliações. Eu, sinceramente, acho que não. Ele não tomou uma dimensão, ele não percebeu estrategicamente que a União Europeia, apesar de todas as suas divisões, se uniria. Os Estados Unidos, né, Japão, Nova Zelândia, Austrália, né, se uniriam e emplacariam uma forte sanção econômica, nunca antes vista, à Rússia. Ela começa a ter problemas graves. Todos os ativos, né, do Banco Central Russo no exterior, Europa e Estados Unidos, foram congelados. Alguns bancos foram excluídos do sistema SWIFT, que é um sistema de transmissão de informações entre bancos, né, para sistema de compensações de recebimento e pagamento internacional. E a Rússia depende muito disso, porque, obviamente, ela é uma exportadora de petróleo, gás e outras commodities, né? Então, isso será uma reação duríssima, e agora a gente vê reação em coisas absolutamente improváveis até algum tempo atrás, né?
primeiro lá a retirada do time da Rússia até, né, de jogos de gamers, né, do FIFA 22, foi anunciado hoje, a empresa vai tirar todos os times da Rússia e até a seleção russa do game na sua edição 2022. Né? Havia uma Copa de tênis para acontecer na Rússia que não acontecerá, ela está sendo boicotada para a Copa do Mundo, né? Então há uma reação, né, mundial muito forte que a Rússia não esperava. Agora, em termos globais, a tendência é que, mesmo saindo, né, dessa pandemia, pouco a pouco, há uma tendência de desaceleração dessa saída. E isso é muito ruim, né, para o mundo como um todo, né, para a geração de emprego, de renda e, sobretudo, para o Brasil, que vive um colapso econômico desde 2014. Perfeito. Então, tanto essa questão do aumento do petróleo, do gás, como dos fertilizantes, podem vir ser questões de prova? Eu acho que sim, Luiz. Porque, na verdade, algumas pessoas passam a crer que determinados acontecimentos que acontecem, né, a 50 mil quilômetros daqui, ou 500 mil quilômetros daqui, não tem qualquer impacto sobre a economia brasileira. A economia brasileira é uma economia que ainda é considerada por alguns colegas economistas bastante fechada, eu diria que nem tanto. Eu acho que a economia brasileira é uma economia bastante aberta. O Brasil é um grande player, né, do mercado internacional e ele depende duplamente, né? Primeiro, da importação de pelo menos 20% dos combustíveis que ele distribui internamente, ele depende dos fertilizantes, mas é importante a gente lembrar, Luiz, o Brasil também é um grande exportador. Então, se o mundo cresce menos, tudo bem, o Brasil também cresce menos, porque as exportações são um componente importante no cálculo do produto brasileiro. Perfeito. Então, eu acho sim que é um assunto que deva ser cobrado. E outra coisa, mestre, essas sanções, você citou aí várias sanções, né? A exclusão da Rússia na FIFA, né? Do futebol, da Copa do Mundo, citou aí também do Game FIFA 2022, citou aí do sistema bancário, tudo isso. Você acredita que também as principais sanções, né, que os países ocidentais estão impondo à Rússia, essas sanções podem ser alvo de questões também de prova ou não? Eu acho que sim, porque, embora, né, a gente tenha vários colegas, né, liberais e neoliberais na economia, né, que pregam a ideia do livre comércio, né, na verdade, os países centrais eles são países altamente protecionistas naquilo que lhes interessam. Né? E eu já vi muita questão, né, de concurso público, inclusive, me permita aqui fazer um gancho, né, com tema de redação, né, em que esse assunto é abordado. Então, às vezes, a gente tem um diálogo, né, com os nossos colegas de português da nossa degrau cultural, né, e o que eles revelam para a gente é que, muitas vezes, o aluno ele tem um domínio muito bom, né, da gramática, ele tem um bom domínio da estrutura da formação de uma redação, mas, muitas vezes, ele não tem coesão e coerência no seu texto, simplesmente porque ele não conhece o assunto. Né? Então, quando a gente fala que vai haver uma série de repercussões globais, ela diz respeito àquele conjunto de consequências que forma aquele contexto que nós falávamos, né, no início do nosso bate-papo, a respeito do assunto. Então, nesse caso, eu acho sim que pode ser cobrado e deve ser cobrado também como tema de redação. Então, o candidato tem que estar atento a isso para construir um texto que seja um texto coerente, que ele seja coeso, né? Que ele tenha lá nas palavras dos colegas lá de língua portuguesa, início, meio e fim, né? De maneira lógica, de maneira ordenada, de maneira, né, que haja uma certa compreensão, que ele mostre a compreensão do tema para o avaliador. Perfeito. Então, mas só para a gente recapitular aqui, eu queria que o senhor informasse novamente quais estão sendo as principais sanções, né, que os países ocidentais estão impondo à Rússia para o pessoal aí já ficar ligado. Então, a gente tem uma sanção, né, de ordem econômica, e essa sanção de ordem econômica é basicamente a exclusão de vários bancos russos, né, e do Banco Central Russo a um sistema que nós chamamos de SWIFT. Esse sistema SWIFT ele é um sistema de comunicação interbancária global, que atinge a maioria dos bancos centrais e bancos comerciais que transacionam na área de câmbio, né, no mundo como um todo. Há uma sanção clara por parte dos Estados Unidos congelando todos os ativos, né, dos principais magnatas, né, os chamados oligarcas russos ligados a Vladimir Putin.
e aqui uma explicação bem rapidinha. Os oligarcas são aqueles ligados a uma oligarquia, né? Então, o Putin ele reuniu em torno de si, né, uma certa oligarquia política e econômica russa, que, aliás, dá sustentação parcial para o seu governo, e esses oligarcas enriqueceram numa relação que muitos criticam como uma relação espúria, né, com o próprio governo da Rússia, em detrimento da própria população. Então, há o congelamento, né, dos bens ativos móveis e imóveis desses oligarcas, há uma sanção de ordem política, sobretudo em virtude, né, do chanceler, do ministro das Relações Exteriores da Rússia, de uma série de oligarcas e também de alguns políticos importantes que não poderão entrar nos Estados Unidos, União Europeia e Japão, além da Austrália e Nova Zelândia. E há uma sanção agora que caminha para outras áreas que nós nunca vimos, como, por exemplo, o setor de esportes, né? Existem alguns que dizem que o setor de esportes tem que se manter, abre aspas, neutro, porque os esportistas, o esporte em si não tem nada a ver com essa disputa política, né? Eu ouso aqui dizer que eu sou contrário a essa posição, eu acho que nenhuma área pode se manter absolutamente neutra nessa história, porque envolve vidas humanas. É muito importante que se diga isso, porque quando a gente fala sobre guerra, parece que a gente está jogando um videogame, que é apenas uma relação geopolítica, né, entre duas superpotências, Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, né? Mas, na verdade, existe uma população que morre, uma população que sofre, né? Uma população que se desloca pelo espaço geográfico, que perde a sua moradia, né? Então, não é um jogo de videogame, a gente não pode tratar esse sofrimento humano como uma coisa meramente casual, eventual, que surge naturalmente de uma guerra. Não podemos assumir a naturalidade desse fenômeno, e aí o setor esportivo começa a se manifestar. A FIFA exclui a Rússia, né? O FIFA Soccer, né, 2022 exclui, né, o time e a seleção da Rússia, né? A Organização Internacional de Tênis exclui os atletas russos, né? E isso tem uma repercussão também para a Bielorrússia, porque o Alexander Lukashenko, né, que na verdade é um lacaio, né, digamos assim, da Rússia durante muito tempo, é um ditador, aliás, é considerado o ditador mais longevo, né, da Europa, ele também está sofrendo uma série de sanções dessas naturezas. Show, mestre. Cara, e a China? A China, que é a parceira comercial da Rússia, né, em um primeiro momento não se opõe à guerra, mas diplomaticamente já mostrou-se solidária à Ucrânia, né? E além disso, especula-se que essa guerra entre Rússia e Ucrânia possa encorajar a China a invadir Taiwan. Isso, de alguma forma, pode ser alvo de questões de prova em concurso? Eu acho que sim, Luiz. Até porque a gente tem que tentar entender a relação, né, da China no mundo contemporâneo, né? Primeiro que Rússia e China têm uma certa proximidade geográfica e têm alguns interesses comuns, né? A Rússia é uma grande produtora, né, de bens minerais, petróleo, gás, fósforo, né, e uma série de outros, e a China é um grande sorvedouro de recursos naturais, tanto que eles estão lá naquela proposta de construir, né, o gasoduto e oleoduto que nós falávamos ainda há pouco, né? Mas a China, ela tem uma visão estratégica que eu acho que vem mudando ao longo dessa última semana. Num primeiro momento, a China, até por pressão dos Estados Unidos e da pressão da opinião pública internacional, ela evitou condenar, né, a Rússia, dizendo que apostava numa saída política, dialógica, negocial, né, entre a Rússia, a OTAN, União Europeia, Estados Unidos e Ucrânia, né? Mas como ela viu que a repercussão internacional é uma repercussão muito forte, ela é muito presente, a China passou a adotar, na minha visão, né, um posicionamento do tipo assim, olha, nós somos aliados em algumas questões, né, econômicas, comerciais e financeiras, mas eu não estou disposto a dar uma carta branca para que Vladimir Putin, né, possa fazer o que ele quiser, porque o conjunto de sanções ele é muito forte e afeta a própria economia chinesa, né? Então, a China agora parece adotar uma mudança ligeira de comportamento do tipo assim, olha, a Rússia é uma aliada minha, mas não exatamente Vladimir Putin. Até porque Vladimir Putin vai completar 70 anos, né? Eu ouvi outro dia uma expressão que eu achei muito feliz, né? Que os governos envelhecem e as pessoas também, e parece, né, que o governo Putin começa a envelhecer dentro da Rússia, né, as suas propostas,
E a China, geopoliticamente, estrategicamente, de maneira muito interessante, ela percebe que vale a pena manter, né, a aliança estratégica com os russos, porém sem necessariamente apoiar incondicionalmente o governo de Vladimir Putin. Isso poderia sinalizar que a China queira uma reanexação de Taiwan num processo possível de invasão, numa semelhança do que ocorre da Rússia com a Ucrânia. Na verdade, Taiwan, que o nome correto é República da China Nacionalista, é uma China insular, ela é uma ilha, ela fazia parte do território da China, sempre fez parte. Quando Mao Tse-tung assume o poder em 1949, o Kuomintang, o Partido Nacionalista da China, se refugia em Taiwan e, diante do período da Guerra Fria, ganha o apoio americano para instituir um governo lá, né? Então, para a China, Taiwan é uma província rebelde, que ela, em algum momento, vai buscar a reanexação. Se isso vai acontecer com uma ocupação militar, no cenário atual, é pouco provável. Agora, numa pressão política e econômica muito intensa em cima de Taiwan, de fato, aí eu acredito. Legal, mestre. Entender essa relação de separatista da China com Taiwan é importante também? Pode ser alvo de questão de prova, não? Eu acho que sim, já caiu em prova, Luiz, né? Porque, na verdade, as pessoas não têm a compreensão de que, quando a gente fala de China, a gente está falando da China continental, da República Popular da China. Sim. Só que existe uma outra China, que é Taiwan, né? E há uma coisa interessante na China, que é muito difícil para nós ocidentais compreender, que são as chamadas relações de Guanxi, que são as relações entre os clãs, né? Então, as relações entre os clãs chineses e os de Taiwan, bem como no passado com Hong Kong e Macau, lembrando, né, Hong Kong só foi devolvida, né, em 97 e Macau em 99, né, esse último por Portugal. É até interessante, né, sobretudo para nós, porque você tem uma parte da China que fala português. Mas o ponto legal, bacana, né, é que a China considera que ali é uma área que lhe pertence, né? E que, na verdade, Taiwan é simplesmente uma província rebelde. Então, entender essa geopolítica da Ásia na China, que já é a segunda maior potência econômica mundial, é para lá de importante. Mestre, Rússia e China estão forçando a constituição de uma nova ordem mundial? Eu acho que sim, né? Porque o que acontece, né? Tentando aqui ser o mais resumido possível, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um confronto entre dois grandes grupos, né? De um lado, as forças do eixo, a Itália, a Alemanha e o Japão, e do outro lado, o grupo dos aliados. Pouca gente sabe, mas os aliados eram Estados Unidos, União Soviética, mais tarde a França liberta, a Grã-Bretanha, o Brasil, né? E por aí vai. E nós vamos observar que essa guerra ela termina, né, em maio de 45 na Europa, ela termina, né, em agosto de 45 com a derrota do Japão, e a partir dali se estabelece o que nós chamamos de a velha ordem mundial, que era a ordem da bipolaridade, né? Então, o mundo foi dividido ao meio. Nas palavras do Winston Churchill, né, uma cortina de ferro se abateu sobre a Europa e sobre o mundo. O oeste, capitalista, liderado pelos americanos, e o leste, socialista, comandado pelos soviéticos, né? E isso dura da Segunda Guerra Mundial até 91, quando, então, a União Soviética deixa de existir. Hoje, poucos países do mundo são, de fato, comunistas, né? A China, Vietnã, né? A Coreia do Norte, a China, Cuba, né? Então, a gente observa, a China nem tanto, né? A China adota um modelo que a gente chama de socialismo de mercado, mas a gente observa, né, que essa bipolaridade foi implodida e aí surge a unipolaridade americana. Os Estados Unidos se reafirmam como a maior potência política, militar e econômica do mundo, né? Eu brinco com os meus alunos, é o menino forte que põe a bola debaixo do braço e decide quem joga na quadra. Só que, de lá para cá, a China sai de 1978 como um país pobre, agrário, subdesenvolvido, para ser a segunda maior potência econômica mundial. A Rússia, a partir de 2000, com Vladimir Putin, deixa de ser um país caótico que abandonou o socialismo num processo de fragmentação e reafirma o seu poderio militar e geopolítico e começa a ganhar algum destaque, ainda que muito concentrado na área mineral, mas na área econômica. E o que me parece agora é que a Rússia e a China
estão tentando redefinir essa ordem mundial. Isso não é um processo que vai terminar agora, não é um processo estanque, isso vai demorar provavelmente alguns anos e décadas, mas possivelmente essa unipolaridade americana que foi vivida de 91 até o presente momento está com os dias contados. Legal. A guerra entre Rússia e Ucrânia traz não só o temor de uma terceira guerra mundial, mas, sobretudo, traz de volta o fantasma de uma guerra nuclear, né? Essa guerra nuclear é um tema que pode ser bastante explorado em prova. De que forma? Lembrando Hiroshima, Nagasaki, como é que isso pode ser cobrado? Luiz, só para a gente lembrar que a Rússia hoje tem mais de 6.500 ogivas nucleares. Os Estados Unidos têm 5.550. Isso é suficiente para acabar com o planeta 6 vezes, o que mostra a irracionalidade da corrida nuclear, né? Porque se eu acabo com o planeta uma única vez, óbvio, não sobra planeta para acabar uma segunda vez, né? É uma irracionalidade, mas ele também permitiu o que nós chamamos de paz armada. O que é a paz armada? Como eu tenho um certo equilíbrio de forças nucleares, um possível míssil nuclear lançado pela Rússia em direção a qualquer aliado, né, americano ou americano em relação aos russos, emplacaria uma guerra mundial e a destruição seria mútua e completa, né, um holocausto, de fato, nuclear. Então, é claro que, em termos geopolíticos, é sempre possível, abre aspas, porque eu vou falar, que algum idiota faça alguma bobagem, né? Mas não é provável. E não é provável exatamente pelo equilíbrio de forças, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, é a única nação do mundo que tem frota, né, militar armada, inclusive com ogivas, espalhadas por todos os oceanos. Algo que, por exemplo, a Rússia não tem. A Rússia tem bases, né, militares importantes, tem mísseis, né, transatlânticos, né, e por aí vai, mas ela não tem, né, um poderio para dar uma resposta na mesma intensidade e velocidade que os americanos. Então, a probabilidade de uma terceira guerra mundial ou de uma guerra nuclear, no momento atual que nós estamos conversando, para mim, me parece bastante remota. Agora, é sempre possível que uma questão de prova de concurso correlacione isso, né, exatamente ao período da Guerra Fria, da bipolaridade, né, onde nós evitamos, por muito pouco, uma terceira guerra mundial e um holocausto nuclear. A gente se recorda sempre, né, dos mísseis soviéticos implementados em Cuba, tudo bem? E da frota, né, soviética que se dirigia para Cuba para a instalação das ogivas nucleares. E aí o presidente John Kennedy, ele fez o que Putin faz hoje, estabeleceu uma linha vermelha. Se as embarcações ultrapassarem essa linha vermelha, nós teremos um conflito armado, né? E aí, num acordo muito feliz, né, entre o John Kennedy e o então líder soviético Nikita Khrushchev, eles acertaram que a União Soviética não instalaria as ogivas em Cuba e os Estados Unidos retirariam os mísseis nucleares da Turquia e da Itália apontados para a União Soviética. Então, possível é, provável não. Pode cair esse contexto histórico? Pode. O aluno que está nos assistindo aqui, ele está pensando assim, caramba, né? Isso é muita informação para a gente gravar. E, de fato, né? É muita informação mesmo, né? Mas aqui na Degrau, o que a gente busca é aquilo que eu falei lá no início, né? É construir essa linha do tempo com o aluno, porque isso cria autonomia intelectual para ele ir juntando mais informações e poder fazer uma boa redação, uma boa prova de atualidade. Com certeza. Mestre, outro assunto também aí que está sendo trazido à tona novamente com essa guerra é a questão da crise migratória na Europa, não é isso? Você acha que isso pode ser cobrado também em prova, de forma contextualizada, lembrando aí que em 2015, se eu não me engano, se não me falha a memória, milhares de sírios invadiram a Europa, não é mesmo? Mas você acha que esse é um assunto que pode voltar à tona em prova? Luiz, muito feliz a sua observação, né? Na verdade, a crise migratória já está em curso, né? 1 milhão de ucranianos já saíram, né, da Ucrânia e mais milhares estão saindo, sobretudo para os países do entorno, né? Dentre eles a Romênia, né, e a Polônia. Aliás, ontem, né, a chefe da União Europeia agradeceu a Romênia pelo acolhimento, né, desses imigrantes, mas claro que Polônia e Romênia são países que não são ricos, vão precisar de muito apoio da União Europeia para poder acolher esses migrantes.
E isso pode gerar uma crise migratória grave em direção à União Europeia. Alguns países já se ofertaram para receber parte dos migrantes, inclusive Portugal, né? Mas o Portugal é um país pequeno, de 6 milhões de habitantes, ele não tem capacidade econômica, infraestrutural, né, de receber um número muito volumoso. E isso nos causa algumas preocupações, né? Não só pela questão humanitária, porque essas pessoas precisam viver, precisam comer, precisam trabalhar, né, precisam interagir, mas isso pode levar também a uma onda de xenofobia dentro da Europa, tudo bem? Ela é muito menor em relação aos ucranianos do que acontecia em relação aos sírios, aos paquistaneses, aos afegãos, eventualmente aos africanos que tentavam adentrar a Europa, porque esses grupos, né, são grupos basicamente advindos de países subdesenvolvidos e que têm uma forte cultura islâmica, em grande parte deles. Isso é um confronto contra uma Europa, né, de matriz judaico-cristã. A Ucrânia é um país de matriz, né, cristã, judaico-cristã, então esse choque é um pouco menor. A Ucrânia está na Europa, é de uma maioria branca, isso é um elemento importante, mas a gente teme o ressurgimento da xenofobia, da aversão ao estrangeiro. Isso fortalece alguns grupos, né, nacionalistas ou ultranacionalistas, como Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, na França, que propõe a expulsão de todos aqueles que não são ancestralmente franceses, né? Se isso ocorresse, a seleção da França ia para o saco, né? Porque ali, para você encontrar um branco de origem, né, europeia, né, eurasiana, é raríssimo, né? O surgimento do neonazismo e do neofascismo também é uma preocupação. Então, essa crise migratória tem que ser olhada com muita atenção. É muito feliz a tua observação. Eu acho que, de fato, é algo que pode estar em concurso público, remetendo às crises anteriores, né? Perfeito, mestre. E a posição de neutralidade do governo Bolsonaro pode ser explorada em prova? Se não, ao menos fazer alguma correlação à neutralidade brasileira na Segunda Guerra Mundial? Na verdade, eu acho que não. Sendo muito sincero, assim, as bancas elas tendem a fugir de um posicionamento político, né, que possa ser relativo à visão de cada um diante de um determinado contexto. As bancas tendem a fugir disso, né, porque podem ser acusadas de ter uma visão mais à direita ou mais à esquerda no espectro político na análise da posição de Bolsonaro. Agora, a posição do governo brasileiro, essa sim, ela pode ser explorada, sobretudo no que diz respeito à crise, né, de combustíveis, né, do preço dos combustíveis e do preço dos fertilizantes, o impacto que isso tem, e, obviamente, o posicionamento do Brasil, que já mudou, né? Então, eu vejo, assim, eu particularmente vejo, que o governo brasileiro ele tem uma posição assim um tanto quanto errática, né, no cenário internacional. O Bolsonaro vai, né, visitar o Putin, teoricamente, para negociar lá a compra de fertilizantes, né, etc. e tal. Na verdade, foi muito mais para mostrar para os Estados Unidos que o Brasil não é um lacaio americano e que vai cumprir a sua agenda independente da posição americana, né? Isso, obviamente, atrai a ira dos Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial brasileiro, atrás somente da China, né? O governo brasileiro diz que não tem como retirar os brasileiros, né, da Ucrânia, e o Brasil diz que vai manter uma neutralidade. E aí, de repente, da repercussão mundial que isso é criado, a diplomacia brasileira, né, começa a agir. Então, agora, eu já começo a colocar 2 aviões à disposição do Ministério das Relações Exteriores para evacuar eventuais brasileiros que estejam na Ucrânia, na Romênia, na Polônia, e trazer para o Brasil ou para a Europa Ocidental. O governo brasileiro vai lá na ONU, mesmo com algumas observações, mas condena a invasão, né, da Ucrânia pela Rússia. E o governo brasileiro começa a se preocupar em estabelecer parcerias com outros países para obter o fósforo, os fertilizantes que a gente precisa, já que a gente só tem estoque até outubro, segundo a nossa ministra da Agricultura. Então, o posicionamento do Brasil, esse sim, pode ser cobrado. A posição pessoal, né, de Bolsonaro, eu acho muito pouco provável. Perfeito, mestre. E aqui, para a gente finalizar essa nossa entrevista, depois disso tudo aí, que seja uma verdadeira aula que o senhor deu, né? Eu queria que você falasse aí quais são os outros aspectos, né, que os concurseiros precisam ficar atentos aí no que tange essa guerra aí de Rússia e Ucrânia, que podem, obviamente, ser questão de prova em concurso, né? Claro.
Eu acho que é muito importante, né, todo esse contexto que nós citamos, né? Quer dizer, é muito importante que o aluno entenda as origens do conflito. Esse conflito não é um conflito de hoje. Não é porque hoje, né, Volodymyr Zelensky resolveu encaminhar a Ucrânia para uma possível adesão à União Europeia, que, aliás, foi assinada essa semana, né? E a OTAN. Na verdade, isso é um processo que vem acontecendo, pelo menos desde 2014, quando há a deposição de um presidente ucraniano pró-Rússia, e nós temos a ascensão de um grupo pró-Ocidente no país. Tanto que, em 2014, né, a Rússia vai lá e ocupa a Crimeia. A justificativa naquele momento, né, era de que a Crimeia tem uma maioria de população eslava, que é russo-parlante. Aliás, uma coisa que nós não falamos aqui é que a Rússia é um país dividido, né? A Rússia, na sua porção leste, na porção oriental, que pega a área de Donbass, onde fica Luhansk, onde fica Donetsk, é uma população russo-parlante, né? De etnia eslava, são cristãos ortodoxos, eles estão muito mais próximos da Rússia do que do Ocidente. Enquanto que, de Kiev para o oeste, nós temos uma população de maioria ucrânio-parlante, né? Que, embora seja também uma população cristã, tem muito mais proximidade com o Ocidente do que com a Rússia. Então, esse contexto, né, é que eu acho que é um contexto muito rico, ele é muito cheio de detalhes, mas ele também é muito interessante, né? Porque no momento que você consegue compreender todas as peças desse tabuleiro de xadrez, você consegue olhar para uma questão de prova e verificar onde é que está a pegadinha. Isso aqui é muito absurdo, né, que a banca esteja colocando, isso é impossível ou improvável que aconteça, né, ou a banca está querendo que eu coloque uma resposta aqui diante desse contexto mais amplo e das consequências, né, para o mundo como um todo que nós citamos ao longo desse bate-papo, né? Eu acho que é nesse sentido, né? E para a redação, eu acho tão importante quanto, né, que é correlacionar todos esses fatos para fazer uma redação o mais enxuta possível, gramaticalmente, em técnicas de redação perfeita, que tenha coesão e coerência, para que o avaliador fale, pô, esse cara aqui pode não dominar todo o assunto, mas tudo que ele colocou no papel está muito bem colocado, muito bem concatenado, e isso me dá um resultado muito bom de redação. Acho que nesse sentido é que deve ser o foco do nosso concurseiro. Perfeito. E é importante que os concurseiros, né, leiam jornais, né, leiam revistas, sites, né, tenham acesso à informação para conseguirem, de fato, desenvolver, né, esse pensamento crítico que a redação vai exigir, né, e também para responder às eventuais questões de múltipla escolha, né, professor? Muitas vezes o concurseiro acaba só pegando a informação pelo alto, né, não se aprofunda no assunto, não lê um jornal. Isso é fundamental, né, mestre? É absolutamente fundamental, Luiz. Eu tenho dito assim para os meus alunos sempre, né, que a gente não pode ser especialista em WhatsApp, Twitter e Telegram. Exatamente. Né? A gente tem que realmente, de fato, tentar entender, e é claro que aquele que nos ouve, né, aquele que nos assiste, não necessariamente ele tem que concordar com todas as nossas avaliações, são avaliações, claro, muito pessoais minhas, né? Mas ele tem que pensar, né? Quer dizer, pensar por que é assim, por que não é assado, por que eu concordo, por que eu discordo, e aí ele tem uma impressão a respeito daquele fenômeno para fazer uma boa prova. Olhar site, olhar revista, né? Muito menos hoje, né? Mas site confiável, né? Mais de uma emissora, eventualmente assistir uma aula, alguns podcasts que surgem, que são muito esclarecedores, né, sobre esse assunto, ajuda você a ter uma noção mais holística, mais ampla, né? E eu costumo sempre dizer para o meu aluno o seguinte, né? É óbvio que ele não precisa concordar comigo, e nem esse é o objetivo, mas ele tem que pensar por que concorda e por que não, por que discorda, né? Porque há uma tendência natural de nós, seres humanos, no momento que o outro fala algo, né, que não se encaixa dentro da minha visão de mundo, eu imediatamente rechaço, sem pensar exatamente no porquê. Né? E quando às vezes a gente para pensar no porquê, né, talvez a gente descubra, né, maneiras de tratar aquele assunto de uma maneira mais abrangente, que é o que nos importa em termos de concurso público. Exatamente. Mestre, muito obrigado aqui pela sua participação no DC Entrevista, por ter esclarecido como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode ser cobrada em provas de concursos públicos. Uma verdadeira aula, como eu já disse aqui, né, uma verdadeira aula de história e de atualidades,
que o senhor nos proporcionou. Muito obrigado mesmo, tá? Muito em breve vai vir aí outro convite para o senhor participar aqui de um novo DC Entrevista, porém abordando, obviamente, aí um outro assunto, aí um outro tema de atualidade e conhecimentos gerais. E eu quero também agradecer a todos que assistiram essa entrevista. Quem gostou, não deixe de dar aquele like nesse vídeo. Aproveito também para convidar todos para se inscreverem aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube. Assim, sempre que um novo vídeo for ao ar, você receberá uma notificação e poderá ver aqui, né, assistir correndo o que foi liberado, o conteúdo que foi liberado aqui pela nossa equipe de jornalismo da Degrau Cultural. E não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Telegram, o blog de notícias também da Degrau Cultural e o nosso podcast Hora do Concurso. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Valeu!